Como ser um profissional inovador e disruptivo? Uau! Essa pergunta ultimamente vem chegando muito a mim. E é porque eu venho sendo considerado um profissional inovador e disruptivo. Confesso, não é nada fácil responder essa pergunta, mas o que eu posso fazer é compartilhar um pouco a minha experiência e como que eu trabalho, como que eu penso. Então, para ajudar, de repente, a responder essas dúvidas, eu vou compartilhar um pouco da minha infância, a minha adolescência e agora mais um pouco na vida adulta. Quando eu era criança, eu sempre amei muito os carros. Era um grande fascínio que eu tinha a ponto de conseguir, só com o som do motor, identificar qual modelo do carro era. Só com o barulho do freio, identificar a marca. Eu adorava as rodas, a forma que ela girava. Eu tinha uns carrinhos de brinquedo, eu ficava batendo assim a rodinha para ficar girando. Eu não brincava normal. Minha mãe, professora universitária na cidade de São Paulo, me carregava para todas as aulas dela e faculdades. Eu sempre aquele molequinho, era aquele molequinho que ficava na sala dos professores, passando o dia todo lá. E não era um grande problema para mim, porque eu ficava desenhando carros. E eu criava esses carros. E, de forma autodidata, eu fui melhorando esses meus desenhos, a ponto de conseguir desenhar eles de forma tridimensional, com jogo de luz, algo bem complexo. E eu passava horas e horas desenhando e projetando o carro na minha cabeça. E eu andava pela universidade e ficava brincando que eu estava dirigindo, imaginando toda a experiência do carro. Mas nesses momentos incríveis de criação e aquele mundo imaginário, vinha uma voz de fundo. Cairê, 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 e aumentando. De repente, todo esse meu ambiente incrível, mental, ia se desconstruindo e tinha uma imagem de uma pessoa na minha frente, falando: Cairê, presta atenção aqui, senão você não vai ser ninguém na vida. E era a escola. E aquilo era um pesadelo, porque eu não conseguia entender o que estava sendo passado ali. Eu olhava para os lados, os meus colegas, eles não faziam muito sentido. As conversas não faziam sentido. Eu não conectava. Mas aquele era o presente, era o mundo real. Ele parecia muito mais um pesadelo. Olha, eu preferia muito mais o meu universo mental. Mas tudo bem. Porque depois da escola eu ia para casa. Eu podia colocar nos programas de TV de engenharia e tudo mais. Não, nunca assisti muitos desenhos. E lá eu ficava vendo, nossa, o futuro da mobilidade, o futuro de tantas coisas. E aquilo ia me alimentando, eu ia tendo um processo criativo, imaginando esse futuro. Os meus carros iam sendo, elaborando e melhorando. Eu ia consumindo conteúdos de diversas indústrias diferentes. Até chegar para o meu padrasto, que é engenheiro elétrico. Falei, olha, eu tenho um projetinho aqui que eu desenhei de carro elétrico, eu acho que no futuro vai ser elétrico. Ele me levou até a Poli, na USP, e lá tinha um projeto de alunos que fizeram uma combizinha elétrica. Eu falei, nossa, tá aí, uma evidência de que esse futuro pode existir. Mas ele falava, Cairê, calma, porque, nossa, tem tanto desafio com bateria e tudo mais, que acho que é só quando você tiver a minha idade que isso vai ser real. E, na verdade, acho que a gente está percebendo que é bem antes, assim. Né? Porque ele tinha, sei lá, uns quase 39 anos. Já na minha adolescência, eu já tinha certeza que eu não ia dar certo na escola. Repeti 2 anos. E, assim, eu continuava no meu mundo imaginário. Mas, como os professores falavam que eu não ia dar nada na vida, eu falei, tá, eu preciso ser alguém de alguma forma. O empreendedorismo foi essa maneira. Porque, de repente, eu criando a minha própria empresa, eu posso modular de uma forma que essas minhas, sei lá, habilidades de conseguir imaginar coisas complexas poderiam ser úteis. E, como um empreendedor, assistindo os empreendedores que estavam surgindo lá, como Flávio Augusto, eu entendi que eu precisava criar um produto que conectava com as paixões das pessoas. E durante a escola, lá, em mais ou menos o ensino médio,
o que os adolescentes mais gostavam era das matinês, as baladas de adolescente, né, que iam no final de semana, durante a tarde. E eu falei, tá, esse é um momento marcante para eles. E eu preciso estar lá. Eu preciso conseguir, de alguma forma, controlar a emoção desse pessoal. E essas baladas poderiam ser um caminho. Cheguei a estudar discotecagem, eu virei DJ. E eu imaginava em organizar minha própria festa, só que eu não tinha contato com as pessoas, né? Quem se envolvia com essas festas eram bem relacionadas, e assim, minha habilidade social é zero. Tudo bem. Eu estudei um pouco mais e comecei a me conectar, criar estratégias para conseguir me vender. E aí eu descobri um tal de anúncio nas redes sociais. Então quer dizer que eu não precisava ser famoso na escola. Eu poderia criar um anúncio segmentado direto no endereço da minha escola, no momento em que eu sei que eles estão no celular, não estão prestando atenção, e anunciar uma festa. Então eu fiz de conta para um dono de uma festa que eu saberia, que eu vendia bem, que eu ia bombar a festa dele, sendo que eu não era nem um pouco popular, e comecei a colocar anúncio lá. Eu encontrei uma maneira que não era comum naquela época para promover o evento. E a coisa começou a bombar. Chegou num ponto em que eu comecei a ser dono de várias festas, porque as pessoas viam que eu vendia. E bombou demais os eventos que eu fiz. Até um momento que deu muito ruim, assim, porque eu era muito mal em administração financeira. Mas tudo bem. Minha mãe falou, olha, você quer ser alguém na vida, eu entendo, empreendedorismo é demais, mas você tem que ir para a universidade. Senão, esses erros vão ser cotidianos. Na universidade, eu acabo me destacando um pouco por causa dessas habilidades. E eu tenho a oportunidade de conseguir ter mentores de grandes empresas. E foi aí que veio um insight. Eu posso trabalhar numa grande empresa, mas eu preciso me destacar, porque se eu for pelo processo comum, não vai rolar. E aí, algumas dessas grandes empresas começaram a passar clientes para eu cuidar, como marketing digital. E esses meus clientes eram marcas de moda pequenas, queriam ficar em primeiro lugar no Google, né, se destacar nas redes sociais. E aí veio uma outra grande habilidade. Na faculdade, eu descobri que festa é legal, você se conectar com a emoção das pessoas é um caminho de empreendedorismo, mas seria muito mais eficiente se eu resolvesse as dores das pessoas. Porque dor dói, né? Se a gente dá remédio, a gente consegue criar algum produto muito bom. E eu sabia o que era dor, porque fui sempre muito rejeitado. Então, esses clientes de marcas de moda, na sua maioria, eram adolescentes. E esses adolescentes, eles tinham problemas quando iam ver um produto de moda, uma peça de roupa. Ou era magro demais, ou era gordo demais, ou tinha braço comprido demais, enfim, não ficava bom. E aí eu cheguei para os clientes e falei, olha, cria um site onde você possa customizar, o cliente possa customizar o produto. Não só isso, esse produto seja feito de acordo com o tamanho de cada cliente, com as suas individualidades. Se você fizer isso, é sucesso. Mas eles falavam, cara, não dá certo, não tem como. Ai, você não sabe o que você está falando. E, de fato, tem um momento que a gente é muito empreendedor e inovador, e a gente acha que a gente é tudo, né? Ah, não, a gente tem razão, isso é inovador, mas aí eu coloquei as sapatinhos ali da humildade e fui estudar o processo produtivo de moda. E tinham muitos desafios de produção. O que eu fiz? Comecei a andar em indústrias diferentes. Não fiquei olhando só moda. Fui para automotivo, metal mecânico, arquitetura. Em cada uma dessas indústrias, eu fui descobrindo tecnologias que resolviam o processo produtivo. E é por causa desse projeto que eu acabo entrando nesses grandes destaques de inovação. Eu fiz acontecer. Bom, me preparando para esse evento aqui maravilhoso, eu venho tentar encontrar essa resposta numa jornada de autoconhecimento. Como que eu sou inovador e disruptivo? Como que eu cheguei até aqui com tanto destaque tão novo? E aí eu descubro que eu tenho espectro autista e déficit de atenção. Isso fez muito sentido, porque realmente a minha cabeça, como eu compartilhei com vocês, é o futuro, o presente, um monte de coisa misturado e hiperfocos. Mas isso explica porque eu não consigo explicar para os outros. Porque como ser um inovador disruptivo? Mas, de repente,
compartilhando essa minha mente e a forma que eu olho as coisas podem ajudar. Mas acho que uma coisa é clara. Espectro autista e a minha déficit de atenção, para mim, é o meu superpoder. E olha como isso é incrível quando a gente pensa, quando a gente fala de diversidade. No meu caso, eu consigo ter uma facilidade de ser disruptivo por causa da minha espectro. Então, quem sabe, dentro das empresas, e também seus colegas, você também não possa ampliar e ser mais diverso, porque essas pessoas que aparentemente podem ter algum tipo de problema, cara, pode ser um caminho para a gente pensar de forma diferente, cabeça aberta. Muito obrigado.